neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó. Sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre ser. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. São João capítulo 14, versículo 19. Amados ouvintes, Jesus não usou seu poder para si mesmo. Portanto,
A sua ressurreição não trouxe benefício exclusivo para si, mas para todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Elas também foram beneficiárias da ressurreição de Jesus Cristo, beneficiárias da vida eterna, porquanto ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Como um verdadeiro pai, que não trabalha somente para si, mas está acumulando, ajuntando para os seus filhos, Jesus não veio somente para si mesmo. Ele não precisava de morrer para salvar a si mesmo. Ele não precisava de coisa alguma para manter o seu reino, mas ele veio justamente brilhar sobre a sua semente, dando-lhe a sua própria vida. E foi naquela abertura daquele selo, quando ele foi levantado, que todos aqueles que estejam em Cristo sejam também levantados com ele. Foi através daquela abertura, foi através daquela ressurreição dele, que todos quantos estejam nele serão ressuscitados também. Foi justamente nesta gloriosa saída do sol que Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas através dos cultos pagãos, da idolatria, todas as trevas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la. Agora ele não só fez esta declaração, mas ele provou também que era verdade. Isto é a coisa mais gloriosa a ser meditada nesse instante. Quando nós temos tempo para meditarmos nestas grandes coisas, elas substituem com vantagem os psicotrópicos, os entorpecentes, o fumo, o álcool, a vaidade, a diversão mundana. Isso é trazido a nós pelo Espírito Santo com aquele ministério glorioso de ser o Consolador. Daí a razão de vermos um povo chamado cristão correndo para cima e para baixo. Por um lado, ansioso, ambicioso. Por outro lado, ocioso, preguiçoso. Daí então a razão, ouvintes, de nos considerarmos cristãos e estarmos amarrados, derrotados, enfermos, sobrecarregados, frustrados,
e vivendo somente para as coisas terrenas. Então, aqui está uma declaração que é mais do que tudo o que nós podemos pensar, porquanto ele provou que a declaração dele era verdade. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso não é tão glorioso? Isso não viria a cicatrizar as feridas que as circunstâncias da vida têm causado em nossos corações? Isso não é, porventura, o azeite e o vinho do bom samaritano? Estou seguro, ouvintes, de que mesmo nós, os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Não podemos compreender como se cumpre esse mistério. Como Paulo disse, que grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade nunca foi três pessoas distintas, mas foi Deus em carne, aquele que se manifestou em carne. Você pode explicar isso? Não. Você não pode explicar por que uma vaca come capim verde, a grama verde, dá leite branco, que por sua vez dá manteiga amarela. Ninguém pode explicar isto. Mas aquilo acontece. Aquilo se manifesta. Então esse é o grande mistério da piedade. É aquele que se manifestou em carne, em Jesus Cristo, como homem, que comeu, bebeu, viveu com um homem sofrendo todas as suas necessidades. Inclusive, morreu, provou da morte, foi para o sepulcro, e todo inimigo religioso, os demônios através da religião, proclamaram que ele não era filho de Deus. E se sentiram satisfeitos quando pensavam que tinham no sepulcro um homem como os demais. Mas eles tiveram que subornar os soldados romanos para mentirem que os cristãos, os seus fiéis, roubaram seu corpo. Mas eles sempre foram mentirosos. As suas doutrinas sempre são mantidas à custa de dinheiro. Como poderia crer Pedro, João, como poderiam crer aqueles demais que viram-no ressurreto? Crer em tal mentira? Como posso eu ir crer em tal mentira mais? Em mentiras religiosas? Depois de ter os meus olhos aclarados para ver o Pai no Filho? Como podemos nós crer em três pessoas distintas? Quando ele próprio diz, quem vê a mim vê o Pai. Essas verdades deveriam sacudir as nossas entranhas, substituindo os lenitivos criados pelos homens, lenitivos religiosos, lenitivos naturais. A ressurreição de Cristo é para justificar a nossa fé. E que fé diferente é esta que é justificada pela ressurreição? Pela fé estamos assentados no poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é maior do que o da bomba atômica. Ela tem poder para matar. Todos os poderes do mundo, todas as potestades do ar, todas as milícias contrárias a Deus não podem com o poder da ressurreição.
E é justamente aí onde está edificada a igreja. Igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porquanto ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos sido ressuscitados dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Sim, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho de Deus havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio: ele não está aqui, porque tem ressuscitado, disse o anjo para aquelas mulheres. Que tremenda declaração! Isso não deve ser simplesmente história para nós. Isso não deve ser simplesmente data de comemoração. Isso deve ser uma vida vivida. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era a verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo. Qual é a trindade do diabo? A morte, o inferno e a sepultura. Satanás é o autor da morte. Ele também é o dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só coisa: a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é pecador, cai no inferno. Então aí está a trindade de Satanás: morte, sepultura e inferno. Tudo veio por meio de uma coisa: pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos estes anos, por todos esses séculos. Porém, agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só, manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Ele diz: eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a trindade de Satanás foi conquistada e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer, porque só ele tinha o poder de trazer a vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel. Deus se havia dado a conhecer na carne. A trindade de Satanás opera através da morte. A trindade de Deus opera através da vida. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conquistou a morte, indo até lá onde ela estava, para depois então o grande servo de Deus, São Paulo, perguntar, num verdadeiro desafio: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte em sua vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com razão, ouvintes, ele pôde declarar em Mateus capítulo 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo,
para que sejais minhas testemunhas. Ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba. Ele não só fez isto, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai, tudo que estava no Espírito Santo e tudo que houve alguma vez, tudo estava nele. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Tudo demais ficou impotente. Ele havia conquistado tudo. E Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E saber disso somente em relação a ele, se referindo a ele, não é tudo para a sua igreja. O mais importante é que ele diz, porque eu vivo e vós vivereis. O importante é saber que aquela vida que estava nele veio sobre o penitente pecador, o homem arrependido, a mulher arrependida, que sentiu necessidade desta vida e foi justamente no lugar que deveria ir, no Calvário pela fé no seu sangue, pela fé no sangue do Cordeiro de Deus. Então aquela vida veio sobre este pecador. E agora quem mais pode detê-lo nessas cavernas religiosas? Quem mais pode detê-los nesses sepulcros? Ele ouviu a voz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem pode deter um homem que tem experimentado a vida de Cristo nessas cavernas religiosas, cavernas dos vícios, cavernas do pecado, da licenciosidade? Quem pode deter? Nem a própria morte pode detê-lo na sepultura. Vale a pena repetirmos que quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Então, sendo o seu corpo, o poder da ressurreição está em nós, o poder vivificador está em nós. Se aquele Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em vós, como podeis vós estar escravizados? Nunca, jamais. Não. Ele disse, não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais. Toda semente predestinada e preordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Tem você essa experiência da ressurreição? Tem você a experiência da vida vivida? Que o Senhor ajude a cada um dos meus ouvintes ter essa experiência experimentada na sua vida. Isso é independente de qualquer homem, de qualquer ser intelectual, de qualquer interpretação teológica. Isso é uma experiência experimentada do membro do corpo de Cristo, com Ele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ouvintes, recebam essa grande bênção. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que dos altos céus vós sejais revestidos de poder, para descer sobre vós o Espírito de Deus e o fogo santo vos aquecer, e o fogo santo vos aquecer. Jesus oferece este poder, poder para testemunhar. Toda autoridade é dada ao que crê e humildemente esperar, e humildemente esperar. Queres receber o real Consolador, chegues bem pertinho do altar. É a proteção que vem do Senhor para o Evangelho anunciar,
para o Evangelho anunciar e humildemente esperar e o fogo santo aquecer. Com razão, Jesus pôde declarar a seus discípulos em São Mateus capítulo 28 que todo o poder nos céus e na terra lhe foi dado. Isto ficou provado, não ficou somente em palavras, somente em uma declaração, mas a sua ressurreição comprovou que ele havia conquistado a morte, o inferno e a sepultura. Ele não só fez isto, conquistar a morte, o inferno e a sepultura, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo o que estava no Pai, tudo o que estava no Espírito Santo, e tudo o que houve alguma vez, tudo estava nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo o demais ficou impotente, simplesmente impotente. Ele havia conquistado tudo e com razão ele declarou: sem mim nada podeis fazer. Ele não só fez isto, ouvintes, mas também ordenou a palavra a seus discípulos, até então incrédulos. Ele disse: não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais. Toda semente predestinada e pré-ordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho que traz o poder da ressurreição, se difundir por toda a terra. Em cada era, esse Evangelho poderoso produziu a colheita que Deus havia ordenado. Refletiu sobre as sementes pré-ordenadas que estavam na escuridão, sem a luz do sol. Ele ressuscitou dos mortos. Oh, que coisa tão maravilhosa! É a justificação da nossa fé. Com a sua ressurreição, ele pôde dizer: eu estou vivo, ou seja, vivificado. A palavra grega vivificar significa algo que tem tornado a vida depois de haver estado morto. Alguma coisa que voltou à vida depois de haver estado morto. Por exemplo, a semente que tem sido posta debaixo da terra. Essa semente tem que morrer por completo. Tem que apodrecer por completo. E toda a vida que estava na semente tem que surgir outra vez.
Então isto é ser vivificado. Ele foi vivificado. Não só isso, porém, eu enviarei a mesma vida que vivificou a mim. Aquele poder que me levantou daquele sepulcro, em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Esse mesmo poder derramarei sobre vós para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ouvintes, sempre o Espírito nos recomenda parar um pouco. O mundo para tantas coisas, mas deveria parar para encarar esta grande verdade. Não é o valor do mensageiro em si como homem. Como homem, a gente não vale nada. Mas é o valor da mensagem. Conta-se que aquele pigmeu, aquele homenzinho tão pequeno, tão desconsiderado, não era nem considerado como gente. Passou entre soldados que eram homenzarrões, homens grandes, armados, ninguém podia passar ali. Mas aquele pigmeu gritou para aquela soldadesca poderosa: abre ala, porque eu vou aqui com a mensagem do rei. Então não era o pigmeu em si, mas era a mensagem que ele levava, que era do rei, é que tinha poder, sobressalência, primazia sobre toda aquela força, sobre todo aquele poder daqueles soldados. Não somos nós propriamente dito, não é o homem, mas é a mensagem. É a mensagem que deve ser ouvida, que deve ser recebida, que deve ser crida. Não era a mulher em si que tinha algum valor sobrenatural naquele instante, mas era a mensagem que ela estava levando como igreja, um tipo da igreja. Isso não queria dizer que ela deveria ser uma pregadora, mas aquilo é um tipo da igreja que grita bem alto para o mundo que ele vive, ele vive. A mulher que levou a notícia era tão fraca, tão débil, de um caráter tão mau no seu passado. Mas foi a mensagem que ela levou. Ele vive, ele vive. Não é o que a igreja possui, não é o que ela tem. Se os homens têm parado numa igreja por causa do que ela possui materialmente, aí está o seu fracasso, aí está a sua derrota, aí está o porquê eles apodrecerão nos sepulcros sem o poder da ressurreição. Não é isto, não é a aparência, é a mensagem em si. Não é o homem que é Deus, mas é a palavra que está no homem, é a mensagem que está no homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando chegam a dizer: bom, eu prefiro a ficar com Jesus do que com Pedro, João e Paulo, os apóstolos. Quando eles se veem apertados com as Escrituras, eles apelam logo para este caminho. Um reverendo foi obrigado a responder para o seu membro quando ele lhe perguntou: reverendo, vamos analisar aqui um pouquinho
Os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia Sagrada, não se encontra um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas só encontra em nome do Senhor. Agora, os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus, e nós que estamos há 2000 anos de Jesus, é que estamos certos. Os apóstolos que estavam ali tão pertinhos de Jesus é que erraram, não é? O reverendo disse, depois de falar algumas coisas, torcer dali e dacolá, eu prefiro obedecer a Jesus do que os apóstolos. Mas eu pergunto para ele, reverendo, a quem os apóstolos obedeceram? O senhor prefere obedecer a Jesus, mas a quem os apóstolos obedeceram? Foi ao Papa? 325 anos depois de Cristo, quando realizaram o primeiro batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? A quem os apóstolos obedeceram? A vida que estava nos apóstolos tinha vindo de quem naqueles dias ali fresquinha no Pentecostes? A vida que estava neles era do Espírito Santo, era do próprio Deus. Então, isso seria uma fuga que não leva ninguém a um abrigo seguro. Eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos. Essa é uma fuga covarde e que deixa o homem no relento. Quando nós dizemos, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, oxalá que nós tomássemos essa posição em todos os aspectos da vida, obedecer a Jesus. Mas sem que o poder vivificador da palavra venha sobre o homem, por mais culto que ele seja, ele não pode entender estas coisas. Ele foi vivificado. Agora, não somente para si mesmo. Ele levantou do sepulcro e ele disse, esse mesmo poder derramarei sobre vós, para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós estejais também. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Agora, meus ouvintes, leiam em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e logo no capítulo 2. Vejam todos que logo após aquele pequeno discurso de Pedro, fazendo menção do que o profeta Joel houvera profetizado, quase 3.000 almas se compungiram em seus corações e logo perguntaram justamente aos apóstolos. Eles estavam com o poder vivificador. Jesus disse, aqueles que receberem a vós, a mim me recebem. Isto é, aqueles que crerem em vós. Mas aqueles que rejeitarem a vós, a mim me rejeitou. Então você diz, eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos? Você está rejeitando a Jesus, porque Jesus disse, aquele que rejeitar a vós, a mim me rejeita. Sim, isto é verdade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que não pode vir nesse poder, esse poder vivificador, dessa semente que apodreceu durante as eras e tem brotado na era de Lutero, crescido o talo com Wesley, vindo ainda a borla com os pentecostais?
e agora está na semente, voltando para o original. Lutero não podia ter tudo, não podia ter essa luz completa, nem tampouco Wesley, mas não somos capazes de dobrar as nossas cervizes, reconhecermos que isto é verdade, é a palavra de Deus, mas sem que o Espírito Santo venha e vivifique isto em nossos corações, nós ficamos com medo de mendigar o pão. E os meus tantos anos de serviço, para onde irão se eu pregar estas coisas? Mas Pedro não estava comprometido, nem tampouco os apóstolos. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja está edificada. Esse fundamento é a revelação de toda a palavra, é a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a revelação da unicidade de Deus. Pois bem, Jesus demonstrou que ele não foi o único beneficiário, mas que fez a outros participantes desses benefícios da sua ressurreição. Se ele, ressurreto, diz: eu sou o primeiro e o último, como podemos nós fincarmos uma estaca dogmática, incrédula, manufaturada por homens, sem esse poder vivificador do Espírito Santo? Ficamos sapateando ali, dizendo: ele é a segunda, porque ele falou com o Pai. A revelação do poder do Cristo glorificado não tem chegado aos corações. O sol não tem raiado. Estão simplesmente sob um clarão de cada era. Sob um clarão apenas, mas não sob o sol da justiça. Deixa o sol entrar, deixa os raios penetrar. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E elas não podem falar diferente do que ele falou. Uma vez ressuscitados com Cristo, não podemos ter uma mente ofuscada pelo Deus desse século, pela letra que mata, mas somos vivificados pelo Espírito Santo que vivifica, que torna a vida aquilo que tem se tornado podre. Por isso é necessário morrer, precisa-se de uma matança, precisa morrer o ego. As conclusões mentais, intelectuais, precisam ser jogadas fora. Então, amados, essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo, têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Aqui sobre a terra, às vezes se encontravam sem a mínima esperança, mas ele veio não só para ser uma bênção, não somente para te dar uma cura, um arrepio no corpo e te fazer falar línguas. Seria um Deus muito pobre, faria o seu povo, os seus súditos, felizes somente com esses brinquedos de plásticos. Não, não, não. Ele não é esse pai tão pobre assim, que quer enganar os seus filhos com água de açúcar, com bonequinha de cafeína açucarada. Não, não, não. Isso é mais do que uma bênção. Ele veio para repartir-se a si mesmo com esta semente. Ele veio se derramar sobre essa semente. E essa é a maior bênção que se possa pensar. Quando você tiver de contar uma bênção, não é a sua boca que conta, é a sua vida que conta a bênção.
é a sua ressurreição com Cristo. Oh, que Deus faça infundir esse poder transformador, vivificador nesse instante, em cada pessoa, em cada semente que estava esperando por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus ia viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus ia viver. Ora bem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Oh, quanto amo a tua vinda, meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo momentos a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Às vezes passo momentos a meditar. Se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Ora bem, Senhor Jesus, estamos a te esperar.
Ora vem, Senhor Jesus.